Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Recentemente, estava falando com uma pessoa que lidera uma igreja nos Estados Unidos. E perguntei-lhe o que pensava sobre Israel e o povo judeu. A sua resposta, embora não surpreendente, foi muito infeliz. Porque a sua visão, como de tantos cristãos, não está enraizada profeticamente na palavra de Deus. A sua declaração foi que Deus não tem mais propósito ou um plano para a terra de Israel. E embora ele diga que qualquer um, tanto judeu quanto gentil, possa encontrar a salvação no Messias e Yeshua, ele disse que não há mais nenhuma conexão especial, nenhum relacionamento de aliança entre o povo judeu e o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos um relato bem diferente. Mesmo que as pessoas queiram olhar para a Escritura e tentar espiritualizá-la, fazer dela uma alegoria, vê-la como símbolo de outra coisa, quando olhamos para a palavra de Deus claramente, da forma mais simples, da maneira direta que ela nos é dada, não há como ter outra conclusão de que Deus irá operar uma grande salvação para o povo judeu. E claro, a salvação deles não será diferente da salvação de qualquer outra pessoa. Ela vem pela fé nessa única mensagem da redenção. E estou falando sobre o Evangelho. Bem, como vocês sabem, estamos no meio de um estudo do profeta Isaías. E agora estamos prontos para o capítulo 4. Um capítulo curto, mas muito significativo. Então olhe comigo em Isaías capítulo 4. Você deve se lembrar que, na semana passada, na segunda metade do capítulo 3, estávamos estudando a condição espiritual de Judá e Jerusalém. Nós vimos que lá havia imoralidade. Vimos que havia um espírito de arrogância. Vimos que não havia modéstia e decoro entre as mulheres. Tudo isso nos mostra uma decadência espiritual nas pessoas em geral. Não apenas nas mulheres, mas também nos homens. Porém, veremos uma mudança no capítulo 4. Uma mudança que resulta de um juízo. Um dos pontos que podemos destacar aqui é que essas pessoas que não eram obedientes, que não andavam na verdade, eles salientavam os caminhos do mundo, em vez dos caminhos de Deus. E não foi porque eles não sabiam o que era certo ou errado. Eles sabiam que estavam se rebelando contra a palavra de Deus. Também eles não acreditavam nela como sendo a palavra de Deus. Também talvez até acreditassem, mas simplesmente a deixavam de lado. Obviamente, havia alguns que não a conheciam, mas não a maioria. Não é o que vemos nesta passagem das Escrituras. Então olhe para o versículo 1 do capítulo 4 e lembre-se do contexto. No capítulo 3, as mulheres andavam com um espírito de prostituição, querendo chamar a atenção para suas características físicas. Não para a moralidade, não para a espiritualidade no sentido adequado, mas no que é carnal e sensual. Mas aqui, observe o versículo 1. 7 mulheres agarrarão um homem. Ish ahad. Muitas vezes na Escritura nós falamos inúmeras vezes que o termo pode frequentemente se referir a Deus.
Então, mesmo embora diga um homem, Ish Ahad, sugere-se que este homem seja um homem de Deus. Alguém que se deixe guiar pelos ensinamentos bíblicos. E diz o versículo, 7 mulheres. Lembre-se que o número 7 fala sobre santidade, santificação e propósito de Deus. O que vemos aqui é um exemplo de arrependimento, de alguém que se afasta do próprio caminho, dos próprios desejos, da sua filosofia de vida, para abraçar o propósito de Deus. Diz aqui que essas 7 mulheres agarrarão um homem. Quando? Veyom Hahu. Esse é um termo que já vimos antes, naquele dia, referindo-se aqui ao dia do juízo. Deus está agindo com seu entendimento, com seu juízo sobre o mundo. Diante disso, quando Israel vir o julgamento de Deus, ele provocará arrependimento. Aqui o foco está nas mulheres, mas como falei antes, as mulheres simplesmente representam a condição espiritual da sociedade, tanto de homens quanto de mulheres em geral. Essas 7 mulheres vão se agarrar a um homem naquele dia dizendo, observe o que elas dirão. Nós comeremos do nosso pão e nossas próprias roupas vestiremos. Simplesmente permita que seu nome seja invocado a nós. O que essa frase retrata com esse nome de um homem, sendo chamado por uma mulher, está se falando de uma aliança conjugal. Vemos que há uma mudança, que as mulheres vão abraçar o propósito de Deus por meio de um relacionamento de aliança. O que Deus está dizendo aqui através do profeta Isaías? Deus está dizendo que chegará o dia em que Israel terá uma mudança em sua condição espiritual. Que eles deixarão a forma de viver como estavam vivendo, em rebeldia, pela verdade da aliança, e eles aceitarão o homem de Deus. É interessante ouvir muitos comentaristas, o que não significa que esteja certo, mas vale a pena ouvir como os sábios de antigamente interpretavam esse versículo. Elas se agarrarão a um homem. Ish Ahad. Talvez seja uma referência a um homem de Deus. E elas não vão querer nada de si mesmas. O que significa que elas não estão fazendo isso por uma razão pessoal. Elas disseram, a nossa própria comida comeremos e nossas próprias roupas vestiremos. Elas não querem isso por razões financeiras, por razões carnais ou físicas. Mas o que elas queriam, vejam o que disseram. Eisou her patênio, alguém para recolher nossa vergonha, ou o desprezo que temos. Elas querem uma mudança espiritual. Elas querem uma reputação diferente. Um testemunho diferente. Mas quem é esse Ish Ahad, este único homem? Perceba o rumo que a Escritura toma agora. Olhe para o versículo 2. Qual é a primeira palavra? Muitas vezes, quando você está estudando em um idioma traduzido como o inglês, que a grande maioria de vocês fala, ou em algum outro idioma, infelizmente, frequentemente, os tradutores mudam a ordem das palavras. Eles não traduzem da mesma maneira porque não querem repetições enfadonhas, assim pensam. Então, eles usam sinônimos, o que não deveria ser feito. Pois quando eu olho para o versículo 2, eu vejo a mesma frase, Veyom Hahu. Qual é o propósito dessa repetição? Antes de tudo, ela me remete ao versículo 1. Ela me permite saber que há uma ligação intrínseca entre o que foi dito no versículo 1 e o que é dito no versículo 2. Estou baseando meu estudo numa Bíblia hebraica que foi produzida por crentes em Israel.
O que vejo aqui é que, depois do versículo 1, existe um espaço onde os editores colocaram uma declaração, um descritivo referente ao resto do capítulo 4. E embora eles queiram separar o capítulo 4, versículo 1, do resto do capítulo, isso não deveria ser feito. Isso mostra que os editores realmente não entenderam o que Isaías estava ensinando, que é uma continuação. O pensamento, a mensagem continua no versículo 2. Temos também recursos hermenêuticos quando olhamos para o versículo 2, quando diz: Beyom Hahu, naquele dia haverá o renovo do Senhor. Tzemar Hashem. Se você é um bom estudante sobre as profecias, você se lembrará. Isso é verdade, por exemplo, no livro de Jeremias e também no livro de Zacarias, ambos usam o mesmo termo, Seimar, em relação a Messias. Na verdade, não conheço nenhum intérprete das Escrituras, seja na tradição judaica ou cristã, seja ele liberal ou muito conservador. Quando vemos a frase Seimar Hashem, todos entendem que nos referimos ao Messias. Então, agora estamos tratando de algo que podemos dizer que está relacionado a Yamot HaMashiach, os dias do Messias. E esse termo em hebraico, Yamot HaMashiach, os dias do Messias, não é o mesmo que Yamim HaMashiach. Há uma alteração, mas não vamos explicar agora o motivo dela existir. Mas a questão é que eles entendem que há implicações para o reino, que estamos recebendo uma descrição verbal, uma revelação profética do reino de Deus. Assim, naquele dia, no dia do juízo, o renovo do Senhor. Em outras palavras, o Messias será. A palavra usada aqui é tzvi. Como tzvi é usada em outras partes das profecias e significa algo glorioso. Muitas vezes é usada, por exemplo, em Daniel capítulo 8, para a terra gloriosa de Israel. Na verdade, na maioria dos lugares é assim que tzvi é usado para a glória da terra, ou a beleza, ou esplendor da terra de Israel. Mas agora essa palavra está sendo usada em relação ao Messias. E como devemos entender? Mais uma vez, se você usar a metodologia hermenêutica adequada, quando você vê esta palavra, tzvi, ela geralmente está ligada à terra de Israel. Nesse contexto, ela está ligada ao Messias. Que conclusão adequada podemos ter? Ela mostra uma conexão, uma relação estreita entre o Messias e a terra de Israel. O que podemos entender é que a natureza do Messias, sua beleza, sua glória, vai transformar a terra de Israel até o ponto em que a terra de Israel manifestará seu caráter, sua beleza, sua glória. Observe o que está escrito aqui. Naquele dia, o renovo do Senhor será para a beleza e a glória. Tzvi u lekavod. Kavod significa glória, algo de muita importância, algo que tem um peso, um significado por trás. Isaías diz: E o fruto da terra será a majestade e o esplendor. Observe como no versículo 2, vemos que o Messias será aquele Samar Hashem, o renovo do Senhor. Normalmente nós falamos sobre Samar Davi, o renovo de Davi, referindo-se ao filho de Davi, um termo messiânico. Mas aqui vemos Samar, se referindo ao Messias. Mas como? Ele faz exatamente o que eu disse. Como impacta o fruto da terra e a majestade de seu esplendor. E tudo isso será para quem? Observe a última parte do versículo 2.
É por isso que é tão frustrante conversar com as pessoas que têm uma posição teológica pré-concebida. Antes, não pensava assim, mas agora estou começando, cada vez mais, a ver um antissemitismo de base teológica. Porque quando você mostra a eles essas coisas e diz: vamos olhar o texto a partir das leis de interpretação das Escrituras, como estou compartilhando com você nesse dia, uma ou duas coisas geralmente acontecem. A primeira, eles não querem olhar para isso. A segunda, se olharem, eles nunca terminam, porque é isso que eles normalmente dizem. Você está interpretando as Escrituras de maneira muito literal. Você está usando essas técnicas, mas eu nunca aprendi sobre elas na escola bíblica. Eu também não aprendi no seminário. O problema é que o que costumava ser uma norma está sendo descartado. Portanto, ou eles realmente não aprenderam quando foram ensinados, ou eles simplesmente não foram para uma boa escola. Uma escola que realmente os treinou adequadamente com relação a bem interpretar as Escrituras. Quero dizer, essas metodologias não são controversas. Há livros, muitos livros escritos sobre elas. Se você olhar no livro de exégese ou hermenêutica, você descobrirá que todos os mais antigos falam sobre isso. Observe o que diz aqui. É o versículo 2. E o assunto é o Messias. E sua beleza e glória, que vai mudar a terra e fazer da terra uma terra de esplendor, uma terra de majestade. E vai ser para quem? Veja o que está escrito aqui. Pleitat Israel. Isso significa para os que escaparam. No hebraico moderno, conhecemos esta palavra muito bem, porque é a palavra usada para refugiado. Ele está falando aqui sobre aqueles que são refugiados de Israel, os sobreviventes. Agora, o que me vem à mente é o que lemos no livro de Joel, no final do capítulo 2, em português, e no capítulo 3, em hebraico. As mesmas palavras, apenas uma ordem diferente do capítulo e dos versículos, mas o mesmo conteúdo, nada diferente. O que encontramos aqui é que no capítulo 2 fala sobre o dia do Senhor. O que é esse dia? O juízo. Mas também fala sobre aqueles que invocam o nome do Senhor, que eles serão salvos e eles escaparão. Quem escapará? Nós encontramos esse mesmo termo, os refugiados de Israel. Eles são refugiados. E observe que esses refugiados estão vinculados à terra de Israel. Eu compreendo que alguns dizem assim: a terra é um simbolismo para o reino. E os refugiados de Israel são realmente a igreja. Mas tem um problema aí. Veja só o que diz. Vá agora para o versículo 3. E acontecerá que aqueles que ficarem em Sião e aqueles que permanecerem em Jerusalém. Aqui não está se falando simbolicamente, pois se refere claramente à terra. São termos que, em toda a Escritura, falam literalmente da terra, a capital, a santa cidade de Jerusalém. O termo Sião tem implicações do reino. Estes versículos estão falando sobre os sobreviventes ou os refugiados. São 3 palavras diferentes. Veja só. Pleitat Israel, a primeira. Depois vem a palavra que está no versículo 3. Ha-nishar. Nishar são aqueles que foram deixados. E também a palavra notar, que significa os restantes. Todos esses são termos específicos, aqueles que foram deixados. Agora, esses indivíduos que pensam assim, mais ou menos, são aqueles que, e eu estou de acordo com eles em algo, que antes da queda da ira de Deus haverá a bendita esperança, isto é, o arrebatamento. Então a igreja não estará presente para esse juízo de Deus, do qual estamos falando agora.
Pode ser que eles regressem, e eu acredito nisso com base em 1 Tessalonicenses 3:13. Os crentes voltarão com o Messias quando ele vier a segunda vez. Mas observe que estes são os que foram deixados ali. São aqueles que, ao final, se convertem. Quem são eles? Bem, Paulo nos ensina, os profetas ensinam, o Messias ensina em Mateus 24 que haverá um remanescente dos eleitos que abraçará o Evangelho nos últimos dias. É disso que estamos falando. Olhe para o versículo 3. Acontecerá que aqueles que ficarem em Sião e aqueles que permanecerem em Jerusalém. E continua, santos eles serão chamados. Ou então, eles serão chamados santos. Isso é interessante porque algo está acontecendo. Quando? Nos últimos dias. Pegue-me como exemplo. A partir do momento que eu ou qualquer outro crente, a partir do momento que você acredita, você se torna kadosh, você se torna santo. Os crentes são chamados de kadoshi, santos. Então, o que entendemos aqui é que faz sentido que isso aconteça no futuro, ou seja, dizer que eles serão chamados de santos. Aqui está se falando sobre o Samar, o retorno do Messias. A propósito, o termo Samar, quando usado em relação ao Messias, tem a ver com a obra do Messias nos últimos dias para libertar Israel, em fidelidade à aliança davídica. É muito significativo o que vemos em relação aos termos usados aqui. Continuando, lemos que são todos os que foram inscritos para a vida. E como eles foram inscritos para a vida? De uma maneira que nós podemos ver no livro de Apocalipse, pela fé no Cordeiro Yeshua HaMashiach, o Messias Jesus Cristo. E seus nomes estão inscritos porque eles foram redimidos com o sangue do Cordeiro. Quando se diz sangue do Cordeiro, o que vem à sua mente? Páscoa. A Páscoa e a redenção. Assim, eles estão inscritos, o que significa que estão no livro da vida. Onde? Em Jerusalém. Sião e Jerusalém falam sobre uma realidade do reino, que eles, os que sobreviveram, estão inscritos para esse reino. Sobrevivem a quê? Veion Hahu, ao dia do juízo. Como eles vão sobreviver? Porque o Messias vai voltar. Haverá sua revelação e sua manifestação. Israel olhará para aquele a quem eles transpassaram. Eles o receberão, e o Espírito da graça cairá sobre eles. É o que os profetas dizem. O problema é este. Se você quer interpretar tudo isso de forma simbólica, alegórica, se você quiser espiritualizar, não faz sentido. Quando o Messias retornar, quem estará olhando para ele? Não será a igreja, pois eles virão com ele. Então, precisamos deixar claro que tem a ver uma consistência. Por isso que, quando compartilho com as pessoas, como com diferentes líderes que participam de conferências numa cidade ou noutra, seja nos Estados Unidos ou na Europa, na Ásia ou na Austrália, nós falamos sobre essas coisas. Eu acho incrível o quanto as pessoas são muito convictas em sua fé. E quando você diz, você pode compartilhar comigo sobre isso biblicamente? Sempre me surpreendo com a resposta. Lembro-me muito bem que estava em nossa casa em Israel, sentado ao lado de um jovem que queria vir servir em Israel. Nós começamos a conversar sobre teologia e questões relacionadas aos últimos dias, especificamente a Israel. Então ele disse, eu acredito nisso, nisso e nisso. Ótimo, eu disse. E por quê? Você pode me mostrar nas Escrituras? Já que você vai ensinar e se vamos trabalhar juntos, já que você tem essas crenças com as quais eu fortemente me oponho, eu vou compartilhar com você biblicamente porque me oponho a elas. Vou te dizer quais passagens me dizem porque eu não concebo essa interpretação, porque não acredito nisso, ou que é por causa daquilo, mas porque você não compartilha comigo primeiro o que, na Bíblia, leva você a essas conclusões.
E ele disse: bem, eu não me lembro de nenhuma passagem de cabeça, mas as pessoas que eu respeito, as pessoas que admiro, as pessoas de quem fui aluno, elas acreditam nessas coisas e elas ensinam essas coisas. Então eu disse: mas você não escreveu o porquê, que versículos de referência bíblica eles usaram. E ele foi muito honesto, pelo que fiquei grato. Ele disse: na verdade, achei que era mais uma palestra do que um ensinamento bíblico. Foi mais uma troca de crenças teológicas e não tanto as razões dessas crenças. E é sempre assim, sempre assim. O que descobri nos teólogos da substituição é uma hesitação em explorar os benefícios para ver com precisão o que Paulo diz e o que devemos esperar. Quando você olha no livro de Apocalipse, as pessoas dizem: tudo isso já foi cumprido, exceto talvez nos últimos 2 capítulos. Tudo isso está no passado. Bem, isso é um problema. Eles não gostam de profecias porque interferem em suas crenças. Mas olhe agora para o versículo 4. O que Deus vai fazer? Versículo 4. A palavra aqui é is-f. Do que está falando? Eu percebo que muitas de suas Bíblias trazem a palavra quando, mas é in. E existe uma razão para isso. Esta palavra significa se, e ela pronuncia um resultado específico. Ela fala sobre quais serão as consequências, porque Deus faz isso. Então, se Deus faz e Ele fará, é uma promessa. Então entenda quando, mas a ênfase é por que Deus faz isso. E essa será a consequência. Se o Senhor lava a imundície das filhas de Sião, a palavra imundície é uma palavra muito forte. Eu sugiro que pesquisem sobre ela. E também digo que ele fala daquilo que é muito sujo, que envolve dejetos humanos, aquilo que suja. Então ele diz: se o Senhor lava a imundície das filhas de Sião e do sangue. Ele se refere aqui à culpa pelo derramamento de sangue, a intenção, e limpa Jerusalém da culpa do sangue. Eu gosto dessa parte porque é a palavra yadir-ar, é a palavra usada para lavar. Aqui ela não está no futuro, mas no tempo presente. Yadir-ar keilim significa lavadora de pratos, em hebraico moderno. Então, uma lavagem completa de seus mitos. Se Deus fizer assim, haverá consequências, e devemos antecipar que Deus assim fará porque Ele prometeu. E como Ele fará? Está escrito aqui: Beruar Meshpot, com o espírito de justiça. Isso é muito importante porque a palavra Meshpot, justiça, é a chave. A palavra espírito pode ter uma conotação de ordem. Então, é o espírito de justiça que vai produzir ordem. E será também, veja o que mais ele diz, no espírito de. A palavra a seguir é Ba'er. Ba'er fala sobre queimar. No caso, no espírito de ardor. Em menos de um mês, estaremos celebrando a Peça, a Páscoa. Chegou o momento em que queimamos o Hametz, nos livramos de todo o fermento, queimamos o que resta antes da Páscoa. Aqui é a mesma palavra, bior, ou aqui neste caso é a palavra Ba'er. Então, um espírito queimando, destruindo todas aquelas coisas que são impuras. E tudo isso vai trazer o que eu chamaria de uma nova criatura. E qual é a razão pela qual eu chamo de uma nova criatura? São 2 motivos. Em muitos lugares nas Escrituras fala-se sobre o estabelecimento do reino de Deus como uma criação, uma segunda criação, uma nova criação. Veja o versículo 5. Uvará Hashem, e o Senhor criará sobre toda habitação. Esta é a palavra Mahone, e Mahone é um lugar que foi estabelecido. Então é a palavra para habitação. Mas tem um certo nível de força ou poder. Tem sido estabelecido neste lugar, nesta moradia. Onde?
Hartzion, referindo-se à realidade do reino. Mas onde está isso? Na Israel de hoje e sobre a sua assembleia. A palavra aqui para assembleia é migrá. É uma palavra importante, porque esta palavra tem a ver com chamado. E também, se você olhar nas Escrituras e no livro de Levítico, fala sobre uma santa convocação, uma antiga palavra em português para convocar, que significa colocar junto. Mas em hebraico vem da palavra fazer uma convocação. A palavra pode também significar assembleia. Ela fala aqui sobre aqueles que serão reunidos. Com base em quê? Com base na proclamação de Deus, no que ele proclamou profeticamente. Então vemos aqui neste termo uma imagem, uma referência à fidelidade de Deus, às suas promessas proféticas. É isso que Isaías nos diz aqui. O Senhor criará sobre toda a habitação do monte Sião e sobre a assembleia dela, a sua assembleia, sua se referindo a Jerusalém. A sua assembleia, que criará uma nuvem e fumaça durante o dia. Esta é uma recordação do êxodo do Egito, quando Deus abrigou o povo com uma nuvem durante o dia. Mas também pode ser uma referência ao que Deus iria fazer. Onde? Bem, neste próximo fim de semana, ou provavelmente no fim de semana passado, quando esse estudo foi liberado em nossa transmissão semanal ao vivo, chamada Meia-Noite de Jerusalém, nós estaremos estudando a segunda parte de Êxodo 20. E lá nós vemos o grande evento. Um evento onde vemos que o Monte Sinai estava em chamas com fogo. E havia fumaça, relâmpagos e vozes do shofar. Havia todo tipo de coisas. E eu disse que a mesma coisa ocorre 2 ou 3 vezes no livro do Apocalipse. Ou seja, João pegou aquela imagem do Har, Sinai. O Monte Sinai, onde os mandamentos foram entregues, e onde vemos que Deus queria trazer uma mudança para Israel. O propósito deste estudo de Isaías 4 não é analisar Êxodo 20, mas eu sugiro que você estude esse vídeo. Basta procurar Êxodo 20, parte 2, no nosso canal do YouTube ou nas várias plataformas da internet. Você acessa o livro de Êxodo, por exemplo, em nosso aplicativo chamado My Bible Study, e verá esse grande evento em que Deus queria trazer para o seu povo uma mudança. E é usada a mesma imagem que está no livro de Apocalipse quando Deus, de fato, traz mudanças para seu povo. Ela é a referência aqui. Por quê? Veja novamente. Ele vai trazer uma promessa profética àqueles que se reunirem com base nas instruções de Deus. Ele trará sobre eles uma nuvem e fumaça durante o dia. Veja o que diz. Vê Nogá Esh. Nogá é uma luz muito, muito brilhante. Trata-se de uma luz brilhante de fogo. E o brilho de um fogo à noite. Todas essas são imagens que retratam o que aconteceu no Monte Sinai, como uma mudança que Deus iria trazer. Depois Isaías então diz, pois sobre todos estará a glória como uma rupá. Muitas Bíblias não traduzem a palavra rupá corretamente. Rupá é uma tenda, um toldo, sob o qual se realiza o casamento judaico. Dessa forma, a glória de Deus estará sobre eles por meio de uma aliança que está sendo estabelecida. Agora, observe a correlação. Lembre-se do que aprendemos neste capítulo 4, no versículo 1, sobre as 7 mulheres que querem entrar em um casamento de pacto com um homem de Deus. Quem é esse homem de Deus? Bem, no versículo 2, é o Messias.
Agora vemos um casamento acontecendo entre o Messias e os filhos de Israel, sob uma rupá, a tenda judaica de casamento. Todo casamento judaico, pela lei judaica, acontece sobre uma rupá, que é essa tenda. Vamos agora para o versículo 6, onde vemos outra palavra específica, sukkah. Muitos de vocês conhecem a palavra sukkah pelo festival de Sukkot, ou seja, a festa dos tabernáculos. A palavra sukkah para tabernáculo nos fala sobre sermos dependentes de Deus, de confiarmos nele, e é assim que eles receberão esse benefício. Então diz, haverá um sukkah, um tabernáculo para dar abrigo ou sombra durante o calor do dia. A palavra é horef. Uma coisa interessante é que horef pode significar calor ou sequidão, como provavelmente sua Bíblia traz. Mas é também outra palavra para Monte Sinai, Mat Horev. Nós então entendemos que será uma sombra, essa tenda, esse sukkah, esse tabernáculo servirá como uma sombra durante o dia de secura e do calor, e como um abrigo. Algumas Bíblias traduzem como esconderijo, mas é um termo para um lugar de albergue, para estar protegidos. Então servirá como um tabernáculo, como refúgio, como esconderijo. Contra o quê? Contra a tempestade e a chuva. Aqui estamos falando sobre a chuva do juízo de Deus. A única maneira de escaparmos dessa tempestade que está vindo do julgamento de Deus é nos refugiando, entrando em seu esconderijo, passando sob a tenda do casamento e entrando num relacionamento eterno com o homem de Deus, o Messias Yeshua, que é o Filho de Deus, que é Deus entre nós. Este capítulo 4 é um capítulo tão lindo e que fala sobre a fidelidade de Deus, de como Deus age de acordo com a sua verdade profética e as mudanças que ele trará sobre Israel. Eu sou muito grato por isso, pois à medida que Deus mantém a aliança com Israel e os traz à fé neste remanescente dos últimos dias, posso ter certeza de que ele manterá suas promessas da nova aliança. E as promessas dessa aliança com Israel, que são gloriosas, bem, essas promessas de uma nova aliança são ainda maiores, porque são feitas com o próprio sangue do Filho de Deus. Essa é uma grande mensagem de Isaías no seu capítulo 4. Vou parar por aqui. Então até a próxima semana, quando passaremos para outro grande capítulo, que será Isaías capítulo 5. Até lá, então. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.